mas precisa de perseverança para ser resiliente. A perseverança envolve a mente e o coração. Para perseverar, você precisa demonstrar coragem, determinação e paciência. É bem comum a gente ver as pessoas confundindo a colocação das palavras. Muitas vezes usam como se fossem sinônimos, quando não são. Outras vezes, a palavra é colocada num contexto que não cabe. Ou com uma conotação falsa, bem distante do que de fato significa. Na atualidade, isso está acontecendo muito com a palavra resiliência. Ela quase sempre aparece em um contexto falso, como se fosse sinônimo de perseverança. No entanto, perseverança é bem mais forte. A resiliência ajuda, mas você não depende dela para perseverar. Mas precisa de perseverança para ser resiliente. Por isso, é bom estabelecer que é a perseverança que vence. Resiliência é a propriedade de um material retornar à forma ou posição original depois da pressão sofrida. De modo ilustrativo, se entende que é a capacidade de uma pessoa ser esmagada por uma dificuldade e voltar à boa condição depois de passar a pressão que sofreu. Mas repare bem, uma placa de borracha de boa qualidade reveste um painel de aço. Sob grande pressão, a borracha se achata toda, mas volta à condição original depois do alívio. Só que se soltou do painel, de modo que não serve mais ao objetivo. A borracha tem resiliência, mas não tem perseverança. Aliás, resiliência é uma propriedade basicamente de materiais. Apenas de modo ilustrativo, se refere a pessoas. Alguém pode readquirir a condição anterior à pressão, mas pode ter desistido da prova. Logo, é resiliente, mas não perseverante. A perseverança envolve a mente e o coração. Envolve o modo como encara as dificuldades. É por isso que é a perseverança que vence. Perseverar significa apegar-se de maneira firme e constante a um objetivo, condição ou empreendimento, apesar dos obstáculos e reveses. Envolve prosseguir com determinação diante de adversidades, ser resoluto e não desistir. Para perseverar, você precisa demonstrar coragem, determinação e paciência. De acordo com certa obra de referência, perseverança é a qualidade que mantém o homem em pé com o rosto voltado contra o vento. Ela pode transformar a provação mais difícil em glória, porque enxerga o alvo além da dor. Essa mesma obra diz que perseverar não é simplesmente se conformar com uma situação difícil, mas conseguir suportá-la com forte esperança. Por isso, seu objetivo carece de base. Precisa de valores que compensem a empreitada na sua conquista. Se você tem objetivos firmes e certos assim, você vencerá. Nunca sentirá sombra alguma lhe cobrindo o rosto. O fulgor do sol iluminará sempre o seu rosto radiante na direção da vitória. Portanto, seja resiliente sim, mas acima dessa qualidade, seja perseverante, porque é a perseverança que vence.
volta teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás.